E o assunto do momento é... Guess what, bitch? Coronavirus! Você já deve estar cansado de ouvir falar sobre isso nos últimos dias. Você deve com certeza estar assistindo esse vídeo agora, talvez porque você esteja de quarentena na sua casa, porque suas aulas foram suspensas, porque, enfim, tá acontecendo uma coisa muito louca que a gente nunca viveu. O tempo passa, novas doenças surgem e se espalham, matando milhares de pessoas. Não é a primeira vez que a Europa passa por isso, não é a primeira vez que a Ásia passa por isso, não é a primeira vez que o Brasil passa por isso. Isso já aconteceu ao longo de vários e vários momentos da história. As doenças são diferentes, os contextos também são diferentes. Hoje, a gente sabe muito mais sobre vírus e bactérias, como que eles vivem, como que eles se reproduzem e como que a gente pode combater eles. E o conhecimento científico já foi capaz de produzir uma série de remédios e achar a cura para uma série de doenças que já mataram milhares de pessoas. Nossos amiguinhos lá do século XIV jamais imaginavam que uma doença que matou de 1/3 a metade da população europeia, como a peste negra, poderia ser algo facilmente curável e controlado hoje em dia. Mas será que essa nossa sociedade atual, tão científica, tão sábia, que já desenvolveu tantas coisas legais, está mais preparada para uma calamidade de saúde pública como essa? Será que a gente é menos preconceituoso? Será que a gente age menos movido pelo medo do que no passado? A partir do trabalho do historiador Jean Delimot, um fofo que nos deixou há pouco tempo atrás, eu estabeleci alguns pontos de comparação com a atualidade. O que o Jean Delimot faz nesse livro aqui? Ele estabelece uma tipologia de comportamentos coletivos em tempo de peste. Eu peguei essa tipologia e, a partir dela, tentei refletir um pouquinho sobre como a gente está se comportando nesse momento, para a gente estabelecer uma comparação. Não esquece que todo vídeo é sempre muito curto para esgotar qualquer discussão, e uma discussão como essa exigiria muito mais tempo de reflexão, enfim, e de debate do que o que esse vídeo me permite. Mas a proposta aqui é a gente refletir um pouquinho juntos sobre esse tema. Talvez uma das coisas mais contraditórias que a gente tenha visto nesse momento tão crítico seja o comportamento de alguns líderes mundiais diante dessa situação. No dia 9 de março, no Twitter, o presidente Donald Trump publicou uma comparação entre dados da letalidade de uma gripe comum e do coronavírus, visando diminuir a sua importância. Seguindo um comportamento semelhante, o nosso presidente Jair Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos na mesma época, disse que toda essa situação do coronavírus estava sendo superdimensionada. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. No momento em que eles falaram isso tudo lá no dia 9 de março, a situação ainda não estava do jeito que está agora, mas os dados já eram bem alarmantes. Eu até vou ter que ler os números aqui, porque é muita coisa, eu não consegui decorar, mas vai acompanhando. Ao redor do mundo, nesse momento, já haviam 105.586 casos de coronavírus confirmados em 97 países e 3.584 mortes. Nos Estados Unidos, já haviam mais de 600 casos confirmados e na Flórida, onde Trump e Bolsonaro estavam, 2 pessoas já haviam morrido. Até o momento, já haviam 25 casos confirmados no Brasil. Poucos dias depois, com o aumento do número de casos já e com o aumento do temor sobre a doença, crescente, em São Paulo, o governador João Dória tomou uma atitude semelhante. No dia 13 de março, poucos dias depois de toda essa situação que eu comentei antes com o Trump e com o Bolsonaro, o governador fez um discurso dizendo que não havia necessidade do fechamento das escolas estaduais e lamentou no discurso que as escolas privadas já tivessem feito isso
Nesse momento, o Brasil já tinha 77 casos e 42 deles eram em São Paulo. Mas isso não é uma realidade brasileira ou americana. Na própria China, em que o contágio teve início, aconteceu uma situação semelhante. O médico oftalmologista Li Wenlian, desculpe se eu não li corretamente, faleceu no início de fevereiro, diagnosticado com coronavírus. Esse médico, ele foi um dos protagonistas aí dos primeiros momentos das notícias sobre o coronavírus. Quando alguns pacientes começaram a apresentar sintomas, né, de síndrome aguda respiratória, ele foi uma das primeiras pessoas a veicular para outros médicos, né, que era preciso ter cuidado ao lidar com os pacientes, porque eles estavam lidando com alguma coisa ainda desconhecida, mais grave. Quando ele veiculou essas notícias para esses médicos, eles compartilharam, enfim, de repente isso já estava nas redes. E aí o Li Wenlian, ele foi procurado pela polícia, ele foi obrigado a assinar um termo no qual ele se comprometia a não falar mais nada sobre, porque ele tinha gerado tumulto, né? Enfim, confusão, causado aí uma bagunça na ordem pública por estar divulgando notícias falsas. Na época, o que o governo chinês acreditava é que a doença era transmitida por animais, então não haveria o risco de contágio pessoa a pessoa. O médico foi diagnosticado com coronavírus no dia 1º de fevereiro e faleceu alguns dias depois. No passado, diante de muitas epidemias, comportamentos assim foram comuns. Em Milão, em 1630, e em Marsella, em 1720, acontecem coisas semelhantes. As autoridades convidam um corpo de médico para examinar alguns pacientes e para dizer assim, trata-se de um caso grave ou não. Esses médicos dão a resposta. Caso essa resposta não agrade ao corpo municipal, eles acharem que eles estão exagerando, é só uma gripezinha e tal, eles contratam um outro grupo para um contra-inquérito, né? E geralmente esse grupo meio que já se sente ali pressionado ou já é contratado no sentido de dar notícias tranquilizadoras. O objetivo é tranquilizar a população. Mas por que tanta negligência das autoridades, gente? Qual a dificuldade em levar a sério a situação? Existem questões práticas aí. Levar a população ao desespero pode ser realmente um problema. Além disso, existem questões econômicas, né? Muitas vezes colocar uma cidade de quarentena, o que no passado significava fechar mesmo uma cidade, ou praticamente, significava cortar relações econômicas muito valiosas para quem morava na cidade e também para as autoridades. Também existem questões inconscientes, né? Existe um desejo de não encarar o mal tão de frente. Deixar para lá, esperar, talvez as coisas não sejam tão ruins assim. E não se trata aí apenas das autoridades, mas da população comum também. Isso tanto no passado quanto hoje em dia. Nas ruas, nas lojas, nas casas, acolhia-se com um riso de incredulidade, com zombarias, com um desdém mesclado de cólera aquele que arriscava uma palavra sobre o perigo, que falava da peste. A mesma incredulidade, digamos melhor, a mesma cegueira, a mesma obstinação prevaleciam no Senado, no Conselho dos Decuriões, junto de todos os corpos da magistratura. Como era a terceira quinta-feira da quaresma, como fazia um belo sol e um tempo encantador, os parisienses agitavam-se com mais jovialidade nos bulevares, onde se viram até máscaras que, parodiando a cor doentia e a figura desfeita, zombavam do temor do cólera e da própria doença. Como as citações e os memes confirmam, a própria população evita tocar no assunto ou demora a compreender a gravidade da situação. Mas não há como negar isso para sempre. Em algum momento é necessário atuar para conter o avanço da doença. Talvez seja exatamente isso que as pessoas que têm tanto medo em nomear o mal, em reconhecer a doença como grave, temam. As medidas que vão ser tomadas
para conter a doença. Isso porque em um período de quarentena, tudo muda. Nós simplesmente não podemos mais fazer o que sempre fizemos, viver como sempre vivemos. É um momento absurdo em que aquela vontade que a gente tem de ficar em casa, eu só queria poder ficar em casa, vira uma imposição e você não sabe mais o que fazer com aquilo. Mas agradeça, pelo menos você tem uma casa e você pode ficar nela. O ritmo das coisas muda. Não se fala em outras coisas nas redes sociais, muitas igrejas não vão mais nem celebrar missas, escolas, universidades, empresas são fechadas. As cidades, antes agitadas, cheias de gente, de repente se tornam irreconhecíveis. A cidade de Marsella, em 1720, era descrita assim: silêncio dos sinos, calma lúgubre. Ao passo que outrora ouvia-se de muito longe um certo murmúrio ou um rumor confuso que atingia agradavelmente os sentidos e alegrava, já não se eleva mais fumaça das chaminés sobre os telhados das casas do que se não houvesse ninguém. Tudo está geralmente fechado e interditado. De repente, uma desconfiança se estabelece na nossa relação com o outro. Não podemos beijar nem abraçar as pessoas. E quando a gente faz isso, não faz sem um certo medo. Uma tosse já deixa a gente meio pilhado. No passado, a humanidade ainda não conhecia a contaminação por vírus e bactérias, que você está vendo retratada neste curto videozinho aqui. Mas já se compreendia que ficar perto de uma pessoa doente podia fazer com que você também pegasse a doença. A desconfiança se estabelecia porque acreditava-se que o ar contaminado era capaz de disseminar as doenças. Sabia-se e desconfiava-se do ar contaminado por causa do mau cheiro que ele exalava. É por isso que muitas vezes mendigos e andarilhos eram os primeiros acusados a disseminar as doenças. Porém, com o avanço do contágio, todos podem ser nocivos, independente de sua camada social, de sua classe. Enquanto as pilhas de cadáveres amontoados sempre sob os olhos, sempre sob os passos dos vivos, faziam da cidade inteira uma vasta sepultura, havia algo de mais funesto, de mais hediondo ainda. Era a desconfiança recíproca, a monstruosidade das suspeitas. Não se suspeitava apenas do vizinho, do amigo, do hóspede, esses doces nomes, esses ternos laços de esposo, de pai, de filho, de irmão, eram objetos de terror, e coisa indigna e horrível de dizer, a mesa doméstica, o leito nupcial eram temidos como armadilhas, como locais onde se escondia o veneno. Era por causa dessa desconfiança que muitas vezes os doentes eram isolados e completamente abandonados por seus parentes, num ato de desespero, numa vontade de evitar o contato com aqueles que poderiam fazer com que você também morresse. Aqueles que não abandonavam os seus parentes e que insistiam em ficar perto deles, muitas vezes eram obrigados a presenciar espetáculos de um terror indizível. Eu, Agnolo de Tura, enterrei meus filhos com minhas próprias mãos. Não tinha ninguém para chorar suas mortes, porque todos esperavam sua própria morte. É preciso manter reclusos, principalmente idosos e outras pessoas dentro do grupo de risco, mas muitas pessoas não podem simplesmente ficar nas suas casas e manter quarentena, o que torna tudo mais desesperador. Nós precisamos fechar todo mundo, nós precisamos fechar todo o comércio, ou não, ou isso é desespero demais. É aí, nessa incerteza, que as pessoas começam a agir e nem sempre elas fazem coisas muito legais. Quando uma epidemia se estabelecia em uma determinada região, era muito comum que todo mundo soubesse e começasse a sentir uma certa apreensão quando os ricos começavam a fugir. De repente, criavam-se aquelas filas enormes de carroças saindo da cidade e isso gerava uma apreensão coletiva em todo mundo. Logo, todo mundo que tivesse condições de abandonar a cidade o fazia. O problema é que muitas vezes não havia para onde ir. De uma maneira muito semelhante, as ações de uns também acabam gerando ações
em cadeia de outras pessoas nessa situação que estamos vivendo. As pessoas começam a tomar atitudes que são meio descabidas, elas começam a estocar comida para meses, elas começam a comprar coisas bizarras, como, por exemplo, metros e metros e metros, rolos e rolos e rolos de papel higiênico. E claro, sem falar no álcool gel e sobre qualquer substância que seja considerada capaz de curar. É o caso dessa substância de nome impronunciável, que nos últimos dias começou a aparecer aí nos jornais e nas mídias. Você já deve ter ouvido falar sobre ela. Existem alguns indícios de que ela possa ser utilizada no combate à doença, mas nada ainda está confirmado e de repente isso já começa a faltar na farmácia. Como ela é uma substância utilizada para tratamento de algumas doenças, pessoas diagnosticadas e que têm receita, precisam comprar esse remédio, não conseguem encontrar. Então, o comportamento de algumas pessoas gera uma reação em cadeia que, no geral, acaba trazendo muitos problemas. No passado era fuga, hoje fugir talvez não resolva mesmo. Até porque, na verdade, num caso como o que a gente está vivendo hoje, o melhor é você ficar muito quietinho. Mas eu preciso, assim, trabalhar em home office e ao mesmo tempo cuidar das crianças? Não! Calma, mãe. Já existem provas de que isso é perfeitamente possível. All the time, the question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. Brincadeiras à parte, não há como passar por esse mal sem senti-lo de alguma forma. Isso aqui, gente, se trata de um trabalho científico. Este vídeo aqui se trata de uma reflexão minha, historiadora, a partir do que nós estamos vivendo. Eu não quero trazer respostas, eu quero que a gente pense mesmo, que a gente reflita. Então, pode deixar seu comentário aí, né? Vamos conversar, porque tudo que eu mais queria era que em pleno século XXI fosse possível estabelecer diálogos saudáveis nas redes sociais. Ah, e não se esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, disseminar conhecimento científico de verdade e legal e se inscrever no canal. Até rimou. Os seres humanos precisam de explicações para eventos como esse. Eventos como epidemias, catástrofes climáticas, enfim, sempre foram associados a motivos religiosos.